Senador, nós tivemos uma novidade agora há pouco, a divulgação que o ministro André Mendonça pediu vista, já está 2-1, porque Alexandre de Moraes votou com faquinha, ou seja, contrário ao entendimento da Câmara dos Deputados, que também já se manifestou sobre o assunto. Bom, as razões pelas quais André Mendonça, o ministro do Supremo, pediu vista, e ele tem 90 dias agora, no máximo 90 dias, para devolver o processo à corte, para julgamento, não conheço. Mas que isso indica claramente, por outro lado, independentemente de uma coisa ou outra, um tempo para o Senado se manifestar sobre o assunto, que é quem legisla, ou seja, o Senado ganhou uma chance. Vai esperar 90 dias ou o Senado vai se manifestar, senador? Não é possível, né, Piotr? O Senado está ficando para trás o tempo todo. A Câmara, nesse aspecto, a gente tem que tirar o chapéu para os deputados federais que estão cumprindo o seu dever, fazendo o seu trabalho, porque é aqui que isso tem que ser decidido e não lá no STF, que está protagonizando mais um ativismo judicial, assim como ele faz com porte de droga, assim como ele faz com o marco do saneamento, assim como ele está fazendo agora, já dizendo que vai fazer com aborto, né? Então, hoje mesmo foi cancelada a sessão aqui no Senado Federal, onde eu estava com o discurso pronto, cobrando o presidente da casa para deliberar sobre esse assunto, né? E o Senado ele precisa se levantar perante a sociedade, porque não dá para engavetar tudo. Está ficando muito feio para todos os senadores e nem todos concordam. Eu estou vendo o movimento crescer, não apenas da oposição, mas até os independentes também, para que o Senado vote, que se coloque a digital de cada um, o que é que cada um pensa sobre essa insegurança jurídica. E, ao que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal, se depender deles, né, pelas entrevistas, porque ministro não era para estar dando entrevista sobre esse assunto, como lá nos Estados Unidos a Suprema Corte não se pronuncia, apenas nos autos, né? Mas o que a gente vê é uma casa cada vez mais política, a nossa Suprema Corte aqui no Brasil, cada vez mais ideológica, e que tem gerado uma insegurança jurídica que afasta investimentos da nossa nação. Agora, senador, por que esse, digamos, pelo menos engavetamento momentâneo, esse comportamento do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco? Qual a razão? Ele já tinha dito, vamos ser justos aqui, logo depois que a Câmara aprovou essa questão do marco temporal, que se manifestou claramente a favor da Constituição de reconhecer que as terras indígenas só poderiam ser reivindicadas pelas comunidades se eles estivessem ocupando aquelas terras até o dia 5 de outubro de 88, quando da promulgação da Constituição. E quando o Rodrigo Pacheco foi perguntado sobre o assunto logo depois, ele falou assim, a Câmara vai olhar isso de forma mais atenta, vai passar por uma comissão, ou seja, ele não disse que ia dar celeridade ao processo, mesmo com a iminência do julgamento no Supremo Tribunal Federal. Agora tem mais esse prazo, mas por que esse comportamento que a gente viu, por exemplo, na questão, só citou a lei de saneamento, que também a Câmara já se manifestou, e vai para o Senado e o Senado não se manifesta? É prerrogativa única e exclusivamente dele pautar esse assunto? Pois é, nós já temos pedidos, Piotr, aqui, inclusive da oposição, de pedido de urgência para ir ao plenário. E tem senadores ideologicamente mais alinhados com o governo e a esquerda, querendo que vá para 5 comissões, né? Basta você ir atrás e saber quem são. Então, quando você quer mandar para 5 comissões, é porque você não quer que resolva. Sim. Né? E já demorou demais. A gente precisa usar as nossas prerrogativas enquanto a gente tem algumas delas, porque nós estamos abdicando de fazer o nosso trabalho e estamos recebendo dinheiro, Piotr, pago por você, pago quem está nos assistindo na Jovem Pan, e não é barato. Você sabe quanto é o custo do Senado Federal? 5,7 bilhões de reais por dia útil. O Senado paga aí mais de 25 milhões. Aliás, o brasileiro paga para nós, toda essa estrutura aqui, estou falando com você do Senado, sim, 25 milhões de reais por mês, com assessores, com mordomia, com tudo que se possa imaginar, e a gente não faz o nosso papel. Aí vamos para a sua pergunta. Por que o Senado está abdicando da sua prerrogativa, não está fazendo o seu trabalho? E eu digo aqui, quando a gente tem essa oportunidade, porque muitas vezes outras
o Supremo usurpa as nossas competências, né? Sim. Legisla. Mas é porque o Senado está fazendo o jogo do governo Lula. O Senado, ele está se prestando a esse papel. Aqui é uma casa muito governista. Infelizmente, tem passado, até o Zanin, que a gente deve sabatinar, a gente já vê declarações do presidente do Senado dizendo que vê com bons olhos, que viu como algo positivo. E eu já declarei, inclusive, meu voto contrário, porque para amigo pessoal de qualquer presidente, isso não é republicano, fere um princípio da impessoalidade. É amigo, é advogado pessoal, né? Então, como a gente tem visto o Senado, por exemplo, o marco temporal, Piotr, você acompanhou bem isso, todo o Brasil, são 100 milhões de brasileiros sem acesso à rede de esgoto. Isso gera doença, isso gera sobrecarregamento lá no SUS. E o Senado, depois de perceber que 90 bilhões de reais já foram injetados e tem mais para serem injetados para levar água e saneamento para o Brasil, não delibera sobre um assunto que o decreto do presidente fez ruir todo o espírito do projeto. Então, o Senado Federal precisa cumprir o seu dever, nós estamos cobrando publicamente, talvez isso é que faça uma sessão em plena quarta-feira ser cancelada do Senado Federal, porque a cobrança ia ser grande de parlamentares. Sim. Pela urgência do marco temporal, mas a gente não vai desistir, não. Com o apoio do povo brasileiro, que está gostando de política, que está acompanhando e cobrando seus representantes, nós vamos, no limite das nossas forças, bradar, cobrar, fazer o nosso papel para que o Senado se levante e cumpra seu dever, legislando, encarando os desafios, votando as matérias. Se perder no voto, perdeu. Mas sim, a gente não pode ter o nosso direito tirado porque o presidente não quer deliberar sobre o assunto. Senador, eu preciso só lhe trazer uma informação que antes, obviamente, dessa decisão agora do Supremo, que pediu mais vista agora pelo ministro André Mendonça, nós também ligamos para a assessoria do senador Rodrigo Pacheco perguntar qual seria o posicionamento dele. E a resposta, antes de tudo isso, é que ele iria esperar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. A escolha dele era clara, extremamente cristalina, eu diria, de não se manifestar enquanto legislativo, esperando que a decisão viesse do Supremo Tribunal Federal. Não sei se ele vai mudar agora com esta nova decisão. Essa pergunta foi feita e a resposta também antes dessa decisão que nós demos agora, inclusive em plantão urgente aqui, uma informação da Jovem Pan News de mais 90 dias, que terá agora, no mínimo, pelo menos, né? Ele pode encurtar esse prazo, mas do pedido de vista de André Mendonça. O que tivemos de resposta do presidente do Senado foi exatamente isso. Ele está achando que o Senado não legisla, é o Supremo Tribunal Federal. Pois é, Piotr, eu acho que a gente tem que virar essa página de o Senado ser submisso ao Supremo Tribunal Federal. O Senado vai completar 200 anos no ano que vem, né? E ele precisa estar à altura de uma casa revisora da República. Tudo tem parado aqui. Tudo que é de interesse do governo Lula que se pare, para. E eu acredito no bom senso, sabe? Eu acredito na capacidade de reflexão de todos os colegas, do próprio presidente do Senado, que ele possa perceber que esse assunto está pegando mal para todos nós, legisladores, e que a gente precisa fazer o que a Câmara fez, votar. Se for votar para manter, tudo bem. Se for para ser contra, ok. Mas que precisamos fazer o nosso trabalho. E eu tenho certeza, com as cobranças que vamos retomar a partir da próxima sessão, diariamente, na reunião de líderes, o presidente não vai deixar o Senado ficar inerte com relação a isso, vai cumprir o seu dever constitucional, que é isso que a população brasileira espera dessa casa que custa, repito, 5,7 B de bola e de índio, bilhão de reais por ano, aí um valor que não é brincadeira que o brasileiro paga para a gente fazer, e a gente tem que fazer o nosso trabalho, porque nós fomos eleitos para isso. E não o STF, que nenhum ministro teve nenhum voto para estar legislando em cima de coisas que são clássicas, que são claras, como drogas,
aborto, marco temporal, marco do saneamento que nós votamos. 513 deputados federais, Piotr, 81 senadores, um presidente da República sancionou. Me diz quanto é que custou isso, custo legislativo, para, num decreto do presidente Lula, travar uma coisa que é boa para a população brasileira. Cadê a preocupação com os pobres que adoecem desse governo desumano e também vingativo que nós estamos vendo em muitas áreas o governo Lula? Senador Girão, muitíssimo obrigado pela participação aqui no programa, aqui no Prós e Contras pela Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor. A gente vai continuar, porque já faz uma semana que a Câmara votou essa questão do marco temporal. Exatamente hoje, quarta-feira, foi lá no dia 30, semana passada. Já faz uma semana, a gente vai contar todos os dias em que Rodrigo Pacheco vai deixar de colocar essa questão em votação. Não esqueça do saneamento. Não esqueça do saneamento, que esse é bem maior o prazo já, né? Exatamente. O Brasil está parado esperando o Senado fazer esse trabalho, mas eu repito, acredito no bom senso, na capacidade de reflexão e também de forma ordeira, pacífica e respeitosa que o brasileiro se manifeste. Eu acho, viu, Piotr, que o brasileiro deve voltar às ruas. Eu não vejo outra alternativa para a nação. Com a cassação de Deltan Dallagnol ontem, foi um golpe na ética e foi uma corda geral, uma grita do brasileiro de bem que não quer ver triunfar e aí quem é corrupto, a impunidade no Brasil. Muito obrigado, senador. Mais uma vez, boa tarde ao senhor.